O vídeo de hoje tem 3 alertas. Alerta de gatilho, então assista, ouça com cautela. Alerta de polêmica, porque tem umas coisas que eu achei problemáticas na estrutura narrativa, que eu vou mencionar. E o terceiro é o alerta de spoiler. Para falar desse livro, eu realmente vou ter que contar alguns detalhes do enredo. E que livro que é esse? Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy. Antes de falar do livro, eu vou falar um pouco sobre Tatiana. Tatiana é uma escritora que nasceu no Brasil, mas vive em Portugal. Ela vive em trânsito entre Brasil e Portugal, entre Rio de Janeiro e Lisboa. O livro Vista Chinesa foi publicado no ano de 2021. E se você for pesquisar, você vai achar ali a sinopse, o resumo, que basicamente é um livro que narra um episódio real de estupro sofrido pela diretora de TV Joana Jabassi, amiga de Tatiana. E quem é Joana Jabassi? Ela é diretora de TV, foi diretora-geral de algumas novelas, como A Regra do Jogo, Joia Rara. Também assinou a direção artística da série Segunda Chamada. Ela tem 2 filhos, gêmeos, Francisco e José, e é casada com o Bruno Mazzeo, o ator Bruno Mazzeo. Inclusive, durante a pandemia, aquela série que ele protagonizou, chamada Confinado, é dirigida por ela. A ideia foi dela e dirigida por ela. Então nós estamos falando de uma mulher importante, de uma mulher relevante e de uma mulher que ocupa social e culturalmente lugares, ou lugar seguro, digamos assim, um lugar protegido, digamos assim. Eu tô fazendo esse comentário no início porque a gente vê que na verdade não, né? Só que não. Uma das coisas que todas as mulheres temem, todas elas temem ao sair de casa, é esse tipo de violência, a violência sexual. Todas estão submetidas a esse medo, a esse receio, a essa violência. Mas eu quero pensar, eu tô chamando atenção para pensar aqui. Estamos falando de uma mulher que tem uma visibilidade, que tem um alcance, para que a gente possa também pensar naquelas anônimas, naquelas que não têm rede de apoio, naquelas que não têm uma amiga escritora para poder transmutar esse episódio de violência na vida, né? Pra gente pensar nas que são desamparadas também. Fica aí então já um começo de reflexão. Antes de falar um pouco mais sobre o livro, tem algumas questões que eu queria considerar. Primeiro, é como a autora do romance se refere ao livro. Ela trata o livro como uma alterficção ou autoficção de outra pessoa, né? Então, na verdade, a gente vê aqui que se mesclam alguns elementos de ficção na obra, elementos de biografia, da biografia da Joana, da amiga da escritora, mas também elementos da própria biografia dela. Então, você vai ler o livro, você não vai esperando, gente, ler uma biografia, algo que é o relato da própria Joana. Não. Você vai ver ali elementos que são da vida da Joana, elementos que são da vida da Tatiana e elementos que são inventados pela Tatiana. E não tem nenhum tipo de asterisco, nenhum tipo de luminoso avisando, sinalizando pra gente o que é o que, não. Então você vá pro texto entendendo que é uma criação literária. E algo importante que a Tatiana falou numa entrevista é o seguinte: a literatura trabalha o tempo todo com paradoxo, e a importância dela seria, ao mesmo tempo, para se conhecer mais a si próprio e para se desconhecer num certo sentido, ou para nos colocar em contato com o desconhecido. Aqui, gente, eu abro um parêntese, então, para defender, levantar uma bandeira, que eu tenho feito isso com certa frequência nos meus vídeos. Na Didocast também fizemos isso no primeiro episódio com a professora Tarsila, que é falar sobre a escrita de mulheres, a literatura escrita por mulheres. Né? Porque durante muito tempo no Ocidente, os livros que circulavam como clássicos eram, na sua esmagadora maioria, escritos por homens. E a gente então tinha um modo de enxergar o mundo, um modo de conceber o mundo pela ficção, pela representação. Aí a literatura vem para nos possibilitar experiências que muitas vezes a gente não vive na nossa vida real, na nossa vida material, para nos dar a conhecer outras formas de existência, outras formas de vida, outras formas de ler o mundo, outras formas de ser e estar no mundo. E essa obra faz isso. É uma obra incômoda, gente. Eu já falei pra vocês qual é o tema, já falei do alerta de gatilho. É um texto muito incômodo, é sufocante, é desagradável ler em vários momentos, porque a gente tem, em alguns pontos, a descrição gráfica da cena, da violência, da brutalidade, do medo dela de morrer, né? Não é uma coisa que foi só no corpo, não é uma coisa que invadiu e machucou só o corpo, mas a gente também tem, em vários momentos, o medo dela de morrer, a incredulidade dela diante da situação
situação, ela pensando, não é possível que isso vai acontecer comigo, no Rio de Janeiro, na capital olímpica, porque a obra está ambientada no ano de 2014, quando o Rio de Janeiro estava vivendo todo um alvoroço, uma movimentação, por ser a cidade que estava sediando os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Então, com tanta visibilidade, como é possível que uma faceta tão brutal e selvagem, monstruosa, que a gente queria simplesmente ignorar, que estava escondida, de repente se manifesta diante de alguém que poderia filmar isso e botar para o mundo todo ver. Então a gente fala desse paradoxo também. Acho que faz muito sentido quando Tatiana fala desse paradoxo que a literatura carrega em si. O livro, como eu disse, é baseado em fatos, narra esse episódio dessa violência horrível, mas no livro o nome da personagem não é Joana, é Júlia. E Júlia, na verdade, está narrando a sua própria história, porque ela começa o livro dizendo que está escrevendo uma carta para os filhos dela. E dentro da obra, os filhos dela são gêmeos também, mas são um casal, uma menina e um menino. E ela decide contar isso. Gente, não está em questão se é conveniente ou não contar, se deve ou não contar. Não é isso que está em questão. E ela nem chega a entregar, a gente nem sabe se Joana fez isso, né? Tem um monte de coisa aí que a gente precisa parar para pensar e ficar fechado, encerrado no texto, na obra em si, de fato. Mas o que ela tá fazendo ali, na verdade, mais do que escrever uma carta que ela não sabe se vai efetivamente entregar ou não para os filhos, é todo esse processo de elaboração, de reconstrução, de retomada de memórias muito traumáticas para tentar transformar isso noutra coisa, para pegar esse trauma e tentar transformá-lo noutra coisa, né? A partir talvez da construção artística, transmutar essa dor, transfigurá-la, transformá-la numa outra coisa e superar isso, seguir em frente, né? Ela fala muito. Eu fui ler alguns textos sobre a Joana falando desse episódio, né? De como isso gerou o livro, de como era difícil, mas ao mesmo tempo também muito ansioso para ela contar o episódio para a amiga, para Tatiana, dar a descrição, contar detalhes, né? Ao mesmo tempo muito doloroso, também tinha muita expectativa de transformar isso numa outra coisa, para mostrar que tá viva, mostrar que sobreviveu, né? Que não é mais a mesma coisa, o corpo tá todo fraturado, o corpo ficou todo dilacerado, né? Então, em alguma medida, ocorreu ali uma morte simbólica, porque o que voltou da mata não é mais aquela primeira Júlia, é uma outra Júlia depois da violência, que vai agora reaprender um monte de coisa, inclusive viver na cidade, não ter tanto medo para poder sair na rua, né? Não ter um medo paralisador, paralisante, mediante a possibilidade de sofrer uma nova violência como essa. Enfim, todas essas questões é que são importantes porque é uma subjetividade que está sendo posta ali, que está falando por si. Não é um narrador observador, ausente, distante, neutro, que está contando a história dela e dando as descrições de maneira muito distante, né? Muito encerrada em si mesma. É ela mesma se colocando, oscilando, variando. E a narrativa tem muito disso, ela é muito fragmentada e ela não é linear. A gente tem dentro do texto momentos em que ela fala da violência, momentos... Começa com ela saindo de casa e subindo uma estrada, ela saindo do horto e indo pro rumo da Vista Chinesa. Por isso que o título do livro é Vista Chinesa. Vista Chinesa é um monumento que tem dentro do Parque da Tijuca. Lindíssimo, mata fechada, floresta densa mesmo, pra valer. E tem uma estrada que passa ali dentro que leva lá pra cima, lá pro mirante da Vista Chinesa. Ela fazia corrida, ela fala no texto que ela era muito obcecada com a questão do peso, da magreza, do corpo, da aparência. Então ela corria de forma muito viciada e frenética todos os dias, sempre fazendo atividade física, muito atenta a isso. E aí ela normalmente corria mais cedo, de manhã, e ela resolve correr à tarde, já quase no final do dia. E aí ela é abordada por um sujeito com uma arma que puxa ela de forma muito violenta, muito brusca, e é levada pra mata fechada mesmo, densa. Ali acontece toda a violência, e ela com medo de morrer o tempo inteiro. Depois, quando ela sai, ela é liberada, digamos assim. Ela sente, com os pés descalços, pisando o asfalto, ela sente até que o asfalto é fofo, quente e acolhedor. Tamanho era o medo e o pavor que ela estava vivenciando ali naquela situação. Então nós temos esses episódios antes da violência, a violência, aí ela faz algumas mudanças no tempo da narrativa, alguns flashbacks, alguns avanços, ela narra momentos da gravidez dela, momentos do parto, momentos do namoro com o parceiro dela, o Michel, momentos da concepção, quando ela engravidou numa viagem que ela estava no México com ele. Enfim, a narrativa ela é toda fragmentada, ela é toda fraturada, que é uma tendência muito própria mesmo da narrativa
narrativa contemporânea, né? Ser muito fragmentada e misturar muito elementos de ficção e realidade, de ficção e biografia. E algo muito interessante é colocado dentro do texto e também fica para nós, né? Enquanto eu estava lendo o livro, nas minhas pausas, eu ficava muito curiosa, eu ia lá no Google Maps procurar as imagens, as fotos da vista chinesa, eu até entrei naquele percurso que é fotografado pelo carro do Google, da estrada que leva até a vista chinesa, que vai passando dentro do parque. E de fato tem uns momentos que tem o início, né? Tem as casas, tem as guaritas onde ficam os guardas, os vigilantes, mas quando vai subindo mais, fica completamente inóspito. E muito ciclista indo e vindo, carro indo e vindo, mas nas fotos que eu vi não tinha ninguém a pé. E ela tá a pé, correndo, até a subida da vista chinesa. Então, a gente vê que esse lugar, né, essa imagem que remete ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar muito contraditório mesmo, né? É uma das cidades mais lindas desse país, de natureza exuberante, de belezas naturais muito pontos turísticos, né? Viram pontos turísticos de tão lindas que são essas belezas naturais. Mas também é uma cidade muito brutal, muito violenta, de diferenças sociais muito acentuadas, né? De acontecimentos muito discrepantes, muito díspares entre si. E ela coloca isso dentro do texto também. Tem um determinado momento que ela fala: eu preciso superar o trauma, e para superar o trauma eu preciso tentar perdoar a cidade, ressignificar essa cidade. Que é uma cidade linda, que ela descreve maravilhosamente, mas depois ela vai falar das chuvas torrenciais que acontecem ali, que alagam as ruas e que fica impossível transitar durante esse período de chuva. E não só dessas questões loucas climáticas, mas também das questões da questão da própria violência, da qual ela é vítima, inclusive. Então é uma cidade muito paradoxal, né? Como diz Fernanda Abreu, é a cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Então isso fica muito evidente dentro desse texto, né? Então ela não está falando só dela, só da violência que ela sofre e da necessidade de lidar com esse trauma, e de como lidar com os filhos, de como lidar com a maternidade, com o corpo maternal, depois de uma violência tão forte, tão gigantesca como essa, mas também de como viver na cidade que foi palco dessa violência que a vitimou. Inclusive, eu percebi que nesses momentos, né, nessa estrutura da narrativa ficar fazendo voltas, né, mudando de lugares, tem momentos da narrativa que ela volta na infância. Quando ela era criancinha, ela usava um aparelho, que é aqueles aparelhos externos, e sofria bullying na escola. A gente percebe que em vários momentos desses episódios entrecortados, ela vai apresentando pequenas violências que vão crescendo, que vão passando por uma gradação até culminar na violência sexual. E aí a questão sexual aqui também é importante, porque ela mostra também a ambiguidade, a dupla faceta dessa energia sexual, da força, da potência sexual dentro do texto. Ora, a força sexual, ela vem para matar, vem para destruir, vem para despedaçar, que é o que acontece com ela quando ela é submetida à violência, mas também é a expressão da liberdade, do desejo, da necessidade de comunhão, de se encontrar com alguém, nos momentos em que ela vai descrever os encontros sexuais amorosos dela com o marido, que era em alguns momentos noivo, em outros momentos já marido. Inclusive no momento que ela parece entender que aconteceu a concepção, que ela ficou grávida de fato. São cenas muito sensuais. Então o livro ele tem muito essa oscilação, essas nuances. Em alguns momentos, muito sufocante, doloroso, excruciante, dá vontade de largar, dá vontade de sair. Em outros momentos, sutis, belas, com querer, com desejo, com vontade, com consentimento, com intenção, né? Há consentimento e há sentimento, né? Há as duas coisas. E a gente percebe, né, que a balança ela vai se desequilibrando, né? De um lado tem uma força muito destruidora, do lado tem uma força de criação tão poderosa que acontece a gestação, acontece a concepção. Então a gente também percebe aí este jogo. Há também algumas denúncias que a gente percebe que o texto coloca pra gente. Primeiro de todas é a denúncia da violência contra a mulher, né, gente? O lugar da mulher. Era aquilo que eu falei no início do vídeo. Se uma mulher, numa situação dessa, vivendo na zona sul do Rio de Janeiro, uma mulher com uma rede de apoio, uma família, né, que dava muito acolhimento, muito amparo para ela, com recursos financeiros, com uma boa profissão, bem localizada na cidade, é vítima de uma violência dessa,
de absurda misoginia, violência, machismo e ódio às mulheres, imagina aquela que é anônima, que não tem uma rede, que é solitária, que é marginalizada, que é periférica, que é alvo de outros preconceitos, além da misoginia, né, do machismo, do preconceito por ser mulher. Então, é uma questão que a gente precisa colocar aqui, refletir, parar para pensar. Mas também tem as questões que ela pontua em relação à atuação do Estado, das autoridades, das instituições. É muito difícil em alguns momentos, né? Ela volta para casa e aí aquela pressão, aquele monte de gente em cima dela, muitos pressionando. Ah, você tem que denunciar, você tem que ir agora, tem que fazer exame de corpo de delito. E aquela pressão na cabeça dela e ela mal conseguindo entender que estava viva, que tinha sobrevivido mesmo, não estava entendendo bem se estava no purgatório, né? Se tinha feito uma passagem. E aquele medo, aquele receio. Gente, depois de ler esse livro, eu entendi por que algumas mulheres têm tanta dificuldade, têm medo, choram, ficam muito ansiosas quando submetidas a certas violências, e aí elas são convocadas aí a uma delegacia a prestar queixa, né? Porque é uma segunda violência. Primeiro pela falta de empatia, pela frieza. É uma frieza e um pragmatismo por parte dos profissionais que em alguma medida eu até entendo, porque eles estão tão acostumados a ver aquilo com frequência que fica uma coisa meio cotidiana, meio corriqueira. Mas você percebe que ali por trás também tem esse olhar de minimizar a vítima, né, de culpabilizar a vítima, né? A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que ela ouve é: mas por que você estava correndo essa hora no parque? Ah, eu achei que ia ficar tudo bem. Pois é, não ficou tudo bem. Então, assim, o trato precisava de mais humanização, principalmente se tratando de uma vítima que passou por uma exposição a uma violência, tão brutal e tão humilhante, tão degradante, né? Uma morte simbólica mesmo. Mas ela também denuncia, além da morosidade, da burocracia, dessa dificuldade, desse julgamento, dessa culpabilização da vítima, tem um ponto que eu achei muito interessante também dentro da narrativa, que é quando ela vai descrever o rosto do agressor, o oficial que está ali fazendo o retrato falado. Ele fica fazendo algumas insinuações, meio que levando ela, de forma muito tendenciosa, a fazer descrições do rosto dele com um nariz mais largo, uma pele mais escura, lábios mais grossos. Gente, a gente percebe aí um racismo. Existe um racismo aí. Primeiro porque a polícia fica numa necessidade, numa insistência. Toda semana ela tem que ir lá na delegacia para reconhecer suspeito. É esse. E ela, não tenho certeza. E ela também fica muito angustiada, né? Nessa necessidade de prender o seu agressor, de ver a justiça sendo feita. Mas ela não quer prender qualquer pessoa. Ela não quer mandar pra cadeia um inocente, né? De destruir a vida e a família de um homem honesto que não cometeu crime nenhum. Só estava no lugar errado e na hora errada. Então tem essa dor aí e a polícia insistindo para que ela reconheça. A delegada até fala para ela: olha, essa é a sua chance. Esse aí se parece muito com um retrato falado. É esse ou não é? Ela: não é. E aí a delegada fica incomodada. Parece que estava numa pressa mesmo só de prender alguém, resolver o caso e vida que segue. Não estava nem se importando com a vítima no final das contas. Mas além disso, tem também essa questão de repente, em alguns momentos, eles no interrogatório, na construção do retrato falado, ficar induzindo a vítima a construir uma imagem de um homem negro. E ela fala: não, ele não era negro, ele era branco. Então a gente percebe aí que não é em só um momento ou outro, aparece várias vezes no romance essa referência, este olhar, denunciando o racismo, sem precisar mencionar a palavra racismo. Pensando numa perspectiva mais psicanalítica, eu penso que essa obra possibilita explorar no mesmo corpo pulsão de vida e pulsão de morte. Primeiro pela questão sexual, como eu falei, né, a questão sexual ser mostrada como algo brutal e monstruoso num encontro, e sensual e ardente, cálido no outro, confortável no outro encontro, né, com pessoas diferentes. A gente percebe isso. A gente percebe também a coisa de lidar com o trauma, tentar se libertar da dor ou amenizar essa dor por meio da fala, por meio da elaboração verbal, linguística, de dizer isso, de organizar isso, e ainda mais por meio da arte, não só numa sessão de terapia. Algumas sessões de terapia ela também narra dentro dos episódios, né? Então, como eu falei para vocês, é uma narrativa realmente não linear e muito fragmentada. Então a gente tem, nesse viés psicanalítico também, essa possibilidade de olhar, essa possibilidade de encarar assim. E eu diria que algumas palavras-chave para esse romance, que o leitor e a leitora já podem ir preparados. A palavra estupro, que é horrível, culpabilização da vítima, burocracia das autoridades quanto à resolução e tratamento da situação, racismo, o papel importante da terapia para lidar com o trauma, o próprio trauma,
a maternidade depois disso, o casamento depois disso, nesse corpo que é simbolicamente morto, destruído, a construção e a geração da vida, como a vida continua depois de um incidente tão trágico, tão brutal como esse, e a importância da rede de apoio na vida da vítima, porque ela tem uma rede de apoio bem legal. É tão legal essa rede de apoio dela que uma delas transformou essa história em livro, com a autorização dela, com o desejo, né, com o empenho dela também. Ela quis ver esse projeto acabado, finalizado. Inclusive fazendo pesquisas, gente, eu vi numa matéria recente, acho que foi do final de 2022 ou 2023, não me recordo bem a data, a Joana, inclusive, falando que pretende agora transformar esse episódio que ela viveu em minissérie televisiva, para dar uma outra tradução, uma outra linguagem para esse episódio que já foi traduzido pela literatura, que já foi elaborado na literatura. Outra coisa importante que eu queria acrescentar aqui, eu queria até dialogar, eu gosto muito de fazer esse diálogo entre leituras. Este livro, que eu concluí agora a leitura no início de 2024, conversa muito com um livro que eu li no início de 2023, chamado Escute as Feras. Eu fiz até vídeo, tá? Vou deixar aqui, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Vai aparecer aqui no card também. A história de uma antropóloga que vai para uma floresta no meio da Sibéria e é atacada por um urso, e o urso leva um pedaço do maxilar dela, do rosto dela. A gente vê aqui que essa mulher também passou por um encontro brutal, violento e animalesco, mas com um humano, não com um urso, com um humano. Lá no Escute as Feras, o encontro ganha dimensões, para ela suportar o trauma e sobreviver a isso, ganha dimensões e contornos mais espiritualizados, né, como se ela renascesse como uma fênix. Aqui ele vai ganhar outros contornos, né, pensando num olhar mais psicanalítico e até artístico, a arte contribuindo para essa elaboração artística. Então eu vejo que essas duas obras, elas podem conversar, a gente pode estabelecer alguns paralelos, não totalmente, mas alguns são possíveis, né, de a mulher no centro da narrativa, contando a sua própria história, tem um encontro selvagem e violento que a despedaça, que a mutila, e ela passa por uma morte simbólica, e aí ela resolve contar esse trauma para dar conta de viver, de sobreviver depois disso tudo. Lendo esse livro, inclusive, eu até entendi aquela atriz Clara Castanho, que foi alvo de polêmica aí alguns tempos atrás, que sofreu esse tipo de violência, engravidou, teve a criança, deu a criança para adoção, e vem uns abutres carniceiros, uns urubus fedorentos, para ficar remexendo a vida dela, né? Abrindo caixas, abrindo gavetas que às vezes nem ela ainda tinha elaborado direito, né? Tava em processo talvez de elaboração, tentando lidar com isso, fazendo algum tipo de acompanhamento profissional para conseguir organizar isso dentro da memória e da existência dela, num daqui para frente. Aí vem esses vermes malditos, né? Que são tão violentos quanto que pratica a violência física para infernizar e espezinhar. Então eu entendo a Clara Castanho não querer ter falado daquela história, não querer dar satisfação para ninguém, porque afinal de contas foi um incidente, um episódio que aconteceu na vida dela e ninguém tinha nada com isso. Ela que se quisesse, né, dar conta disso e evidenciar, que fosse por iniciativa e vontade própria dela. Enfim, só para finalizar, mais uma coisa que eu queria dizer, né, de acrescentar sobre esse livro é do que eu não gostei. Eu comecei a ler esse livro, eu tinha começado a ler esse livro em 2022. Aí eu abandonei a leitura. Retomei agora, porque eu tô muito nessa intenção de querer finalizar minhas tarefas. Eu tô com muita dificuldade de deixar tarefas inacabadas. Então, vamos lá, é curto, 100 páginas, rapidinho. Foi até uma experiência interessante, legal, abriu assim muitas portas para eu refletir sobre outras leituras, mas o que eu não gostei, eu consegui relembrar o que é. E uma das coisas, principalmente, que eu não gostei, é o modo da narração mesmo, o modo de narrar dessa escrita aqui, que é muito didático, muito explicativo. Aí você pode me falar, Elissa, mas é porque tem gente que não é muito familiarizado com o tema, com essa perspectiva e tal, e aí ela tem que explicar, às vezes até pegar a mão do leitor e conduzir. Isso não contribui, gente, para um entendimento maior, mais amplo, para talvez até uma reflexão, uma denúncia. Não é isso que contribui, não é essa coisa explicativa, repetitiva, repisada, e não é um repetitivo explicado e repisado no sentido poético, de ficar fazendo paralelismos, né, de estabelecer paralelos dentro da obra e compor um enredo cheio desses paralelos, dessas alegorias. Não é isso. É uma repetição mesmo, que é a marca do estilo, que não me agradou. Não gostei, continuo não gostando, mas respeito a obra e considero e reconheço o valor dessa obra dentro da produção narrativa contemporânea brasileira. Bem, esse é o meu comentário, minha leitura
sobre Vista Chinesa. Se você já leu, comente aí comigo, né? Me coloque também sobre as suas impressões de leitura, para a gente poder dialogar. Para poder dialogar com você. Deixa o like, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrita, ative o sininho para receber as notificações dos próximos materiais, dos próximos conteúdos que nós estamos produzindo. Também acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, eu vou deixar aqui os links, porque lá também a gente posta conteúdos que muitas vezes não vêm aqui para o canal, não vêm para o podcast, e pode ser interessante compartilhar e fazer esse link, esse diálogo. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até o próximo.